Boa noite a todos que estão nos assistindo por esse canal do YouTube. Hoje, sábado, 16 de maio de 2020. Durante esse período de isolamento social, às vezes, nos sentimos um pouco carentes. Mas graças a esse mundo novo, a essa nova tecnologia, toda essa tecnologia que temos disponíveis, a gente pode sentir que a nossa casa está viva. Praticamente todas as atividades da nossa casa estão sendo realizadas. Entrem no site www.rita.org.br. Esse site está sempre atualizado e ele mostra os horários das palestras, o acolhimento fraterno, as campanhas de amparo e assistência às famílias da Rocinha. E a gente não pode esquecer que o objetivo maior da nossa casa é ser uma escola abençoada, atendendo os espíritos encarnados e desencarnados que buscam orientação e amparo. Uma vez uma senhora perguntou a Divaldo Pereira Franco qual seria o método mais eficaz de se afastar dos maus espíritos. E Divaldo respondeu com uma outra pergunta. Por que afastá-los? Afaste-se você deles, mudando seu padrão vibratório. E pensando em mudar nosso padrão vibratório, vamos ouvir agora os estudos e reflexões do nosso companheiro da casa, o Antônio Carlos Lima, que fará a palestra desta noite. Antes, eu convido a todos para se concentrarem em nossa prece de abertura. Senhor Jesus, nosso mestre querido, amigos espirituais que dirigem a nossa casa, Maria de Nazaré, nossa mãe e protetora, estamos aqui mais uma vez para aprendermos, para ouvirmos palavras que nos ajudem ao nosso progresso individual, à nossa melhoria interna, para que possamos passar por tudo que estamos passando com a certeza deste amparo. Enfim, pedimos para que nos concedam a permissão do início da nossa palestra de hoje, com a graça de Deus. Graças a Deus. Você. Queridos companheiros, que a paz do Mestre Jesus continue conosco. O tema que nos cabe hoje é do Evangelho segundo o Espiritismo, Pedi e obtereis. Né? Só lembrando que o Evangelho coroa a codificação. Né? No fundo, ele nada mais é que Kardec voltando à parte das leis morais, né? No Livro dos Espíritos, que é a nossa obra primeira. Né? E ele detalha aquilo, e o Evangelho tem uma abertura muito bonita, muito interessante, porque ele fala assim: eu vou me ater ao Jesus moral, não vou discutir o Jesus histórico, porque o Jesus histórico é cheio de confusão, cheio de incertezas, ele próprio não falou nada, não escreveu nada, né? Ele só falou, então a gente só sabe dele pelo que os outros entenderam do que ele falou, então ele ia se ater estritamente às passagens morais do Cristo, né? E que o mundo seria algo muito melhor se a gente já tivesse feito isso, porque o Evangelho é uma obra de luz. Né? O Evangelho segundo o Espiritismo é essa luz revisitada, revivida, né? Explicada com uma mente iluminista que era de um scholar como era Kardec. Né? O pedir e obtereis, o pessoal sempre faz uma certa confusão, porque acha que é só pedir. Né? E o elemento de pedir, na verdade, é a prece. Só que a prece não é uma coisa que tem uma receita, ela não é pronta, ela não é faça isso, fale isso, 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 que você vai receber isso. Ela é algo muito maior que isso, só que ela
por ser um momento, ela tem que ser um momento íntimo, introspectivo. É uma relação criador com a criatura. É o nosso elemento de tentar nos aproximar mais da divindade, dos nossos mentores, dos amigos espirituais, do Mestre Jesus. É esse momento de ligação. Mas esse momento de ligação requer um certo preparo, um certo recolhimento, um certo distanciamento, inclusive das solicitações cotidianas. É lembrar que Jesus, quando orou, ele foi para o deserto, se afastou de todos, se recolheu, porque era um momento íntimo dele. É uma hora que a gente tem que calar e ouvir o nosso coração, saber dos nossos anseios, refletir. É um momento de olhar para dentro, porque só quando a gente consegue olhar verdadeiramente para dentro é que a gente consegue descobrir as nossas falhas, os nossos erros, aquilo que a gente precisa melhorar, aquilo que a gente precisa refazer. A prece tem que ser esse elemento. Ela é muito mais importante na qualidade do que a quantidade. Na própria passagem do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma passagem bíblica que um diz só: Senhor, me ajudai porque eu sou um pecador, e o outro falava e fazia preces bonitas, detalhadas. E o mérito estava mais em aquele que dizia: Senhor, me ajuda, pois sou um pecador, porque reconhecia os seus erros, sabia das suas falhas, das suas limitações e tentava melhorar. Não adianta nada usar palavras complexas, textos enormes. Eu lembro da época da mocidade espírita que a gente tinha que, um colega meu falava que a gente tinha que fugir da prece espada, né? Aquela que é longa e chata, né? A gente tem que ter foco. A gente tem que saber que se eu peço alguma coisa, a primeira coisa que implica em pedir ao Pai alguma coisa, demanda eu ser perdoado. Porque eu preciso do perdão. Só que, se eu preciso do perdão, eu também preciso perdoar aquele que está me ofendendo, aquele que me feriu, aquele que me magoou. De fato, tornar amigo o meu adversário. Só que tudo isso é um processo feito ao longo dos séculos. A gente tem que entender que, como espíritas, nós estamos aqui exercendo diversas manifestações corporais ao longo dos séculos. A gente vai trocando. A gente sabe que hoje somos espíritas, amanhã podemos ser de outra postura religiosa ou até uma materialista, ou, claro, a gente já teve outras posturas religiosas no passado. Eu sempre falo, nunca critiquemos tão intensamente os erros religiosos dos movimentos anteriores, que possivelmente fomos nós que cometemos alguns desses erros. É lembrar que a prece, o que interessa dela é o conteúdo, a forma, nada vale. De fato, isso vale até para a vida da gente. A gente tem que entender que a expressão corporal que a gente tem, ela é fortuita, ela é transitória, ela vai se acabar. Mas o nosso ser, sim, esse sim, imortal, eterno, perene, num processo de evolução que escolhe diversos corpos para a sua estrada. A prece demanda humildade. Acima de tudo, temos que ser humildes. Porque só quem é verdadeiramente humilde sabe olhar para os próprios erros e dizer: eu errei aqui, tenho que consertar ali, mas preciso melhorar isso aqui. A prece não é para ressaltar as nossas qualidades, e sim para nos ajudar a corrigir os nossos defeitos. As nossas qualidades, não tenham dúvida, os nossos mentores e o Mestre Jesus e Deus, nosso Pai, já estão quase que carecas de saber, né? Como a gente fala na linguagem popular. As nossas qualidades, que não são tantas assim, né? E muitas das vezes a gente acha que tem grandes qualidades, né? Quando, na verdade, a gente ainda tem só um rascunho do que seja, né, uma verdadeira qualidade. Então, esse processo, ele é lento. Basicamente, é um processo que eu gosto de dar o exemplo do diamante, né? O diamante vem do carvão, mas é o carvão pressionado nas entranhas da terra durante um tempo enorme
que vai transformar ele em diamante. Então nós somos algo a ser burilado. Temos enormes erros, falhamos incrivelmente em outras posturas, mas diga de passagem, a gente não precisa ser consumido pelos nossos erros. Os nossos erros só nos lembram que somos humanos. Então, que como erramos, os outros erram. E se queremos perdão para os nossos erros, devemos dar o perdão para aquele que também cometeu erros para conosco, né? Então, é lembrar que a prece é um bálsamo renovador, só que ela demanda reflexão para ser eficaz. A minha sogra usa muito a expressão de água na fervura, né, para a prece. Eu acho que é uma figura bem precisa. Quando no momento de confusão, a prece é o que lhe resta. E diga-se de passagem, nesse nosso período de pandemia, que a gente está vivendo uma realidade que eu acho que ninguém imaginava que a gente fosse viver, a única coisa que ninguém pode te tirar é a tua capacidade de orar. A sua capacidade de se conectar com os seus mentores, afastar a sua mente dessas demandas cotidianas e olhar mais além, pensar por que a gente está vivendo isso, o que eu posso aprender com isso, como esse processo pode me tornar uma pessoa melhor, o que eu preciso para me tornar uma pessoa melhor, né? É lembrar que a gente veio aqui com um objetivo, a gente tem uma missão. Não é uma grande missão de revolucionar a humanidade, mas é uma missão gigantesca de revolucionar a nós mesmos, de mudar a nós, de fazer o homem de ontem ser o homem de amanhã. Esse homem do terceiro milênio, nesse planeta que há de ser de mais justiças, de maior paz, de maior equidade entre as pessoas, independente de raça, cor, credo. Você vê que a doutrina nesse ponto ela é espetacular. Se você reparar, ela em 1857, quando Kardec lança o Livro dos Espíritos, a sociedade ainda era extremamente machista, como era machista, inclusive no Brasil, até muito pouco tempo atrás. As mulheres não votavam no Brasil antes de meados do século XX. Então a gente nota que aí vem a doutrina e diz que não tem nada disso, todos são iguais, né? Todos estamos aqui com um objetivo, temos uma missão, temos um foco, né? Lembrar que a prece, ela, quando feita de forma adequada, ela te leva para um outro lugar. A gente pode até dizer que é uma espécie de estado alterado do ser, né? Da mesma forma que a meditação pode até eventualmente ser entendida como uma prece ou ser usada como prenúncio da prece, a prece, quando ela é sentida do coração, sincera, na busca de auxílio, o auxílio aparece. É claro que muitas vezes não vai aparecer na forma que a gente quer, mas sim na forma que a gente precisa. A prece são os nossos mentores, o Mestre Jesus e Deus nosso Pai, nos estendendo a mão. É quase que uma orquestra do infinito tentando te ajudar. Uma orquestra hiper sintonizada, né? Onde você é o elemento dissonante que está tentando se afinar, né? É quase que um violino que não aceita mais ser afinado, tentando fazer parte de uma obra que é perfeita, que é a criação, né? Repara só, digamos o seguinte, se você vai no médico, você vai querer fazer essa consulta em meio à praça pública, né? Com as pessoas caminhando e passando e você falando com o médico, ou você vai querer fazer essa consulta recolhido num consultório, você e o médico? Acredito que todo mundo prefere essa consulta recolhida. Agora, e você está se expondo, tentando entender o que lhe aconteceu ou querendo saber se ainda você mantém a paz. Quando você está falando aqui da paz divina, por que você acha que não seria necessário o recolhimento, essa introspecção, esse momento de conexão
com as melhores energias, com o que vem de melhor, de mais alto. É a mesma coisa. Você vê que a vida social a gente acaba imitando partes da vida moral. Precisamos nos recolher, nos entregar na prece, nos expor ao Pai, né? Como quem diz aqui, olha, estou aqui. A gente usa a figura de Jesus de médico das almas, e não é à toa. A prece é a hora que você se conecta e fala, Mestre Jesus, me ajuda. Ela não precisa ter, como eu já disse, palavras bonitas. Não precisa ser rebuscada, nem longa, nem curta. Ela não tem receita. O que ela tem é um conjunto de procedimentos, um certo estado de espírito que ela demanda para ser eficaz. A ideia nas posturas orientais do mantra, você vê que é o mantra para ajudar o indivíduo a entrar num estado alterado do ser, né? Que aí ele faz formas mecânicas repetidas intensamente até que ele consiga tirar o consciente dele das preocupações e, no fundo, liberar a mente dele. Repara que o objetivo da prece é parecido, né? É você esquecer um pouco as demandas diárias, olhar mais além, lembrar do que você precisa não só do ponto de vista material, porque temos necessidades materiais, somos matéria, mas temos necessidades, anseios, desejos, fraquezas internas enormes. Precisamos de auxílios gigantescos. Não somos perfeitos, isso eu tenho certeza. Os nossos mentores sabem de todos os nossos defeitos e nos amam apesar deles. Eu gosto de brincar que mentor deve ser o segundo pior emprego do universo. Só não digo que é o primeiro para não parecer prepotente, né? Então é lembrar que se eu quero ajuda, se eu estou pedindo ajuda, por que eu devo então julgar os outros? Lembre do não julgueis para não serdes julgados, só que o importante é lembrar da continuação disso, porque na forma que julgardes os outros, assim será julgado, né? O nosso julgamento, ele não precisamos fazer figura de valor para as posturas dos outros. Temos que fazer figura de valor para as nossas posturas, porque no final do dia, o que nós respondemos pelas nossas ações. São os nossos feitos, os nossos desfeitos, que vão ser contabilizados quando a gente acabar essa experiência terrena. E são os nossos feitos e os nossos desfeitos que vão marcar as condições da nossa próxima experiência terrena, bem como da realidade espiritual que iremos enfrentar entre uma e outra. Essa introspecção pode ser difícil, ela pode ser desafiadora, porque você tem que parar, pensar, colocar diante das suas próprias falhas. É lembrar que a gente não gosta muito de ver os nossos defeitos. Tanto que, se você reparar, a sociedade gosta muito de ter a opinião de alguém visto dos outros, mas não visto nunca por si mesmo. É lembrar essa relação do homem para com ele mesmo. A gente tem que olhar para dentro de nós durante a prece. É o nosso momento de nos despir, de ficarmos nus, né? Sem nenhuma celeuma, sem nenhum trauma, sem nenhum problema, de reconhecer que somos falhos, que precisamos de ajuda nesse ou naquele ponto. De fato, reconhecer que a nossa melhoria, né, quando caminhamos para frente, é quando a gente olha para dentro de nós e fala, eu tenho que melhorar isso. Isso eu preciso melhorar. Isso aqui não está bom. Se a gente não olhar para dentro de nós e descobrir exatamente o que está equivocado diante da lei de Deus, e a gente tem a lei de Deus gravada na nossa consciência, está gravada no nosso ser. Se a gente não fizer isso, a gente não consegue evoluir. A nossa evolução se dá por ação. A prece é, digamos, o estudo preparatório para essa ação.
né? A gente tem que se colocar diante das próprias falhas, né? Admitir que muitas das vezes não melhoramos porque somos egoístas e às vezes temos até preguiça, né? Porque mudar demanda ação e nem sempre a gente está disposto àquela ação. Pensa, não vou fazer isso não, vou deixar para depois, né? É até engraçado porque eu brinco muitas vezes, falo do Credit Karma, né? Que é erre agora e pague para sempre, né? O pessoal acha que muito da doutrina é nesse esquema. E é um fato equivocado, né? Temos o infinito para nos corrigirmos, mas não quer dizer que significa que a gente pode ser preguiçoso e deixar para amanhã o que podemos fazer hoje. Há uma necessidade premente que a gente seja cada vez mais efetivo. Se a gente parar para pensar, a própria doutrina nos dá exemplos bem interessantes. O Chico Xavier, que era uma pessoa sem grandes instruções, trabalhou a sua vida inteira. É lembrar que ainda quando ele, antes de se aposentar, ele tinha um ritmo de vida alucinante, porque ele tinha um emprego diário, o atendimento na casa espírita e a psicografia dos livros de noite. E foi assim por 30 e tantos anos. Depois ele se aposentou, parou? Não, ele passou a distribuir a parte da psicografia de dia e o atendimento de dia também. A gente vê o Divaldo com mais de 90 anos, ainda ativo, fazendo as palestras, rodando o mundo, né? Agora, ele, como alguém da idade dele, tem que ficar sossegado ali na mansão do caminho, mas uma obra gigante que ele se mantém ativo trabalhando nela. O Dr. Jorge Andréa, que comemorou 99 anos lançando o livro e comemorou 100 lançando outro, né? Então é interessante de ver que a doutrina nos ressalta a necessidade de trabalho. O próprio Kardec, né? Se você pegar as passagens da Revista Espírita, a gente nota que há comentários dos espíritos preocupados com a saúde do Kardec, tamanho o esforço que ele estava despendendo para organizar a doutrina e organizar as sociedades espíritas na França. A gente pode dizer que a prece, desculpa, se a gente pensar numa terapêutica espiritual, ela é o primeiro elemento, ela é o abrir as portas, né? De certa forma, pensando, quem já frequentou a casa, lembra que antes do passe, o que a gente faz? Uma prece, né? A gente nos preparamos, né? Com quem já frequentou o passe, tratamento, vê que o passe e a prece são intimamente ligados, né? A prece é o nosso primeiro elemento de conexão com o divino. É quando a gente se reconhece criatura mortal e pequena e pede ao Pai auxílio, pede renovação, né? Não há ação no bem sem uma prece associada, porque ela nem sempre ela precisa ser dita, porque muitas das vezes o estado psíquico do ser já significa uma prece. O Dr. Luiz Neves foi um médico homeopata espírita que falava que tão importante quanto o médico é a cozinheira, né, ou cozinheiro, que ao fazer a comida, se ele colocar amor naquela comida, ela tem uma capacidade de impregnar a todos. E isso é uma prece. Uma pessoa que faz uma atitude no bem, que seja totalmente agnóstica ou até materialista, né, apesar que Humberto Roden sempre dizia que não existia verdadeiros materialistas, essa pessoa se diz completamente sem acreditar em nada, mas ela faz um ato de caridade, faz um ato com amor, com carinho, ela está fazendo uma prece. A prece ela não tem essa receita, ela se manifesta em tantas formas quanto as necessárias para o homem, para o ser, né? Lembrar também o nosso culto no lar, tão bem recomendado pelos mentores, a gente ter aquele hábito de pelo menos uma vez por semana reunir a família e diante de uma página do Evangelho, do Livro dos Espíritos, ou até
de um romance, mas uma boa leitura, reunirmos, fazermos prece, falarmos do nosso dia a dia, interagirmos, porque o culto no lar, ele é mais importante do que a gente imagina, porque ele é o nosso ponto focal. É a hora que você renova o seu lar, né? É quase que, digamos, você fazer uma lavagem espiritual da sua casa, né? É aquela oportunidade que você tem de se conectar com os seus mentores, com os mentores dos seus filhos, do seu companheiro, companheira, renovando o ambiente, trazendo paz, trazendo harmonia, fazendo, dar a chance dos colegas que nos antecederam aqui, que já partiram, de nos visitarem. A chance deles serem ouvidos por nós e nós ouvidos por eles. Nem sempre é necessário uma manifestação mediúnica para que a gente se sinta abraçado pelos companheiros que já vivem no invisível. Estamos muito unidos, a realidade é uma só. Encarnar ou desencarnar são ciclos que a gente já teve e, sendo bem franco, são até desimportantes, porque essa não é a nossa última encarnação, tampouco a primeira, né? Só mais uma onde a gente está trabalhando, a gente está tentando executar, está tentando melhorar. É o nosso exercício na busca de melhoria, né? E, da mesma forma que eu lembrei da importância do culto no lar, vale a pena a gente lembrar da importância de ser útil. O verdadeiro espírita é aquele que é útil ao companheiro. É como disse lá no Livro dos Espíritos: os verdadeiros espíritas serão reconhecidos por muitos se amarem. Amar é ação, amar não é contemplação. Amar demanda atividade, entrega. É quando o homem se coloca diante de si mesmo com as melhores intenções e aquilo se propaga para outrem. A prece pode ser o nosso fio guia das nossas ações. Daí a recomendação da gente fazer uma prece assim que começa o dia, pedindo auxílio, e uma prece assim que termina o dia. É lembrar também no Livro dos Espíritos, Santo Agostinho, perguntado de como fazer para se melhorar, fazer igual ele fazia. No final do dia, ele refletia o que tinha feito, repetia aquilo que ele achava certo, corrigia aquilo que ele achava errado. E ele, para tanto, ele fazia a sua oração antes de dormir. É lembrar que a nossa realidade, ela é muito mais plena do que a gente imagina, né? Estamos conectados com o mundo todo. Somos mais que uma aldeia global, né, como se diz hoje, mas algo universal, porque permeamos todo o universo. A criação está o tempo todo se executando, criando, mudando. É claro que de formas que muitas das vezes a gente não consegue conceber. É lembrar também do próprio Chico, que uma vez resolveu perguntar para o Emmanuel como é que era o espaço, E o Emmanuel não queria mostrar para o Chico como é que era o espaço, mas de tanto que ele perturbou, ele falou: tá bom, vou te levar. Aí levou o Chico para o espaço. Quando o Chico se viu diante daquele, ele falou: ai meu Deus, a minha cama, a minha cama, a minha cama. Porque estava em pânico diante daquilo que ele não conseguia nem conceber direito. É sabermos que a evolução é infinita. Deus é infinito. E Deus é amor. O Mestre Jesus nos amou além da conta. Teve uma missão extremamente cansativa, pesada, mas se dispôs a fazê-lo por nós. A vida dele é a prece dele por nós. Daí a importância da gente usar a prece como esse nosso bastião, esse nosso elemento de guia, né? Para dizer, nesse momento de dificuldade, me ajuda, Pai. Me tranquiliza, me traz paz, me ajuda a melhorar, me ajuda a perceber os meus defeitos,
Repara que a prece é um pedido, é uma súplica, é uma entrega, é o filho se expondo diante do Pai com todas as suas fraquezas e pedindo: eu quero corrigi-los, me ajude. É necessário que a gente olhe para dentro de nós, ainda mais nesse momento tão complicado do mundo, né? Onde às vezes a gente se sente até um pouco aprisionado diante de algo que a gente não tem controle nenhum, que é invisível, que não cede a nenhuma lei de mercado, a nenhum conjunto de valores sociais, posturas políticas. Mas está aí. É um desafio que se põe diante de nós, que temos que passar por ele. Agora vocês imaginem o trabalho dos nossos companheiros espirituais com tanta gente desencarnando ao mesmo tempo. O trabalho dos nossos companheiros espirituais nos hospitais, com os profissionais de saúde, com as pessoas envolvidas indiretamente ou diretamente com o atendimento aos necessitados de quaisquer espécie, né? Sejam nos hospitais, sejam os nossos moradores de rua, que agora vivem uma realidade avassaladoramente cruel. Nós podemos ajudar. A prece é o nosso primeiro elemento, é o nosso guia, é a nossa forma da gente nos renovar, né? Buscar forças muito além do que a gente imagina ser capaz, né? Se a gente não se melhorar, a gente simplesmente vai parar em outros planetas mais atrasados que a Terra para ter esse exercício novamente. O lado bom é isso. A doutrina mostra que ninguém retrograda. Você pode ficar parado no ponto. Mas a gente pode aproveitar essa oportunidade e caminhar muito para frente, com a certeza, com a segurança que podemos ser agentes do bem, da luz. Não somos nenhuma tocha, né, nenhum ponto focal de luz a mudar o planeta, mas sou uma pequena chama que muda a mim mesmo. Essa pessoa falha que se vê reencarnada diante de um mundo que mudou muito e vai mudar ainda muito mais. Contudo, os valores morais não mudaram. Antes do Cristo veio Sócrates, Platão, e como diz na abertura do Evangelho, eles trazem o prenúncio dos valores cristãos. Vem o Mestre Jesus e ele próprio fala que ele não veio destruir a lei e ele não traz, de fato, nada de novo, ele só organiza as coisas. Depois vem Kardec e revisita esses valores à luz de uma alma imortal e reencarnante, capaz de exercer múltiplas formas, ter múltiplas funções. Um verdadeiro emissário de Deus na paz da Terra. É isso que somos, pequenos emissários, pequenos soldados, pequenas formigas, né? Nós somos as operárias, não somos as rainhas, a abelha rainha, a formiga rainha, não somos nenhum desses grandes, mas somos os pequenos, aqueles que trabalham, mas é o trabalho pequeno e constante, incessante, confiante, porque se a gente souber pedir, o Pai nos dá. A prece é esse elemento de saber pedir, de nos entregar, dizer: Pai, aqui estou, me ajuda a me tornar uma pessoa melhor. Tenho muitos erros e quero consertá-los. Vou buscar consertá-los. Esse buscar significa ação no bem, o servir. O espírita tem a obrigação de servir os outros antes de si mesmo, porque é um processo de renovação, de transformação do homem falho, cheio de defeitos, num ser de pura luz,
E esse processo, apesar de longo, é de sucesso garantido a todos nós. Temos que só escolher o melhor caminho para executar as nossas atividades, a nossa missão. Os nossos anseios devem ser colocados de lado. Os nossos desejos, que não sejam de verdadeira transformação no bem, devem ser transformados. A nossa insegurança deve se tornar crença, certeza, pois somos hoje, amanhã e sempre constantemente amparados pelos nossos mentores. Não estamos sozinhos, jamais estaremos. Os nossos mentores e o Mestre Jesus estão conosco. Que a gente tenha essa certeza, que a prece é o caminho que abre a conexão nossa com os nossos mentores e com o Mestre Jesus, hoje, agora e sempre. Ela é o primeiro passo das nossas atitudes de redenção. E que Jesus nos abençoe. Obrigada, Antônio Carlos, por essas reflexões, por nos ajudar a pensar nesse momento sobre a importância da prece. E estamos aqui agradecidos a Jesus, nosso Mestre querido, que nos ensinou, nos dirigirmos ao Pai, chamando-o de Pai nosso que estás no céu. Agradecemos a esses bons espíritos que nos envolveram nessa manhã, que nos trouxeram paz, tranquilidade. A Maria de Nazaré, nossa mãe querida, que ela nos ajude sempre a essa conexão com o mais alto. Que ela nos ajude nas nossas aflições, a nos sentirmos amparados. E todas essas boas energias que nesse momento estamos sentindo, que elas possam atingir nossos irmãos que estão mais necessitados nesse momento, que estão sendo abraçados por toda essa espiritualidade maior. E assim, pedimos a permissão para o encerramento dos nossos estudos de hoje, com a graça de Deus. Graças a Deus.